O Shintoísmo é uma das religiões mais antigas do Japão e representa a essência espiritual da cultura tradicional do país. Essa religião se baseia na crença em espíritos sagrados chamados kami, que incorporam várias forças da natureza, como montanhas, rios, árvores e até fenômenos naturais como vento e trovão. O Shintoísmo não se apoia em escrituras sagradas nem em um fundador específico. Em vez disso, surge de práticas e tradições transmitidas por gerações do povo japonês. Muitos rituais e festivais são dedicados a ele, com o objetivo de honrar a natureza e preservar seu equilíbrio. O Shintoísmo reflete a profunda ligação entre os seres humanos e seu ambiente natural e espiritual, e segue até hoje como parte inseparável da identidade japonesa, seja na vida diária ou em ocasiões religiosas e culturais. Para saber mais detalhes, fique conosco até o fim. E não se esqueça de apoiar com seu like no vídeo e sua inscrição no canal. Inscreva-se para receber nossos conteúdos mais recentes. Na crença shintoísta, os kami são espíritos sagrados que existem em tudo ao redor dos seres humanos. O conceito de kami não se limita a deuses no sentido tradicional encontrado em muitas outras religiões. Em vez disso, os kami podem habitar montanhas, rios, florestas, árvores, animais e até fenômenos naturais como vento, chuva, trovão e fogo. Esses espíritos são vistos como manifestações da natureza e de forças cósmicas, representando uma presença espiritual profundamente enraizada no próprio mundo. Por meio dessa crença, o Shintoísmo ensina que o mundo natural está vivo com energia sagrada e merece respeito e valorização. Os kami são diversos em natureza e função. Alguns estão ligados a elementos da natureza, enquanto outros são espíritos de ancestrais, heróis históricos ou pessoas respeitadas que deixaram forte impacto na sociedade. Cada kami possui características e poderes únicos, e as pessoas acreditam que esses espíritos podem influenciar a vida humana de muitas maneiras. Os kami podem oferecer proteção, bênçãos, prosperidade e boa sorte, mas também podem trazer infortúnios se forem ignorados ou desrespeitados. Por isso, manter a harmonia com os kami é considerado parte importante da vida espiritual no Japão. Ao contrário de muitas grandes religiões, o Shintoísmo não tem um fundador único nem uma escritura sagrada central. O conhecimento sobre os kami foi transmitido ao longo das gerações por tradições, rituais, festivais e práticas comunitárias. Santuários dedicados a diferentes kami são encontrados por todo o Japão, onde as pessoas vão para rezar, oferecer presentes e participar de cerimônias que honram esses espíritos sagrados. Essas práticas buscam preservar o equilíbrio entre seres humanos, natureza e mundo espiritual. Os japoneses veem os kami não como seres distantes separados da humanidade, mas como parte natural da existência cotidiana. Essa crença incentiva o respeito ao meio ambiente, porque a própria natureza é vista como sagrada e espiritualmente viva. Mesmo na sociedade japonesa moderna, a crença nos kami continua a influenciar tradições culturais, celebrações religiosas e a vida diária. Assim, os kami seguem como uma ponte poderosa entre o passado e o presente, e entre a humanidade e as forças espirituais que cercam o mundo. Os japoneses continuam a cultuar os kami hoje por meio de rituais e práticas tradicionais que refletem profundo respeito por esses espíritos sagrados, que representam as forças espirituais e naturais dentro do Shintoísmo. Embora as formas de culto possam variar conforme a região e o tipo de kami honrado, a ideia central continua sendo manter a harmonia e uma relação equilibrada entre os seres humanos e o mundo espiritual. O culto costuma ocorrer em santuários shintoístas, onde as pessoas vão rezar, buscar bênçãos e agradecer aos kami por proteção, saúde, sucesso e paz. Um dos primeiros rituais feitos em um santuário é a purificação simbólica. Os visitantes limpam as mãos e a boca com água antes de se aproximarem da área sagrada, pois a pureza é considerada essencial ao se comunicar com os kami. Após a purificação, os fiéis podem oferecer moedas, comida ou presentes simbólicos antes de se curvar, bater palmas e recitar orações. Essas ações servem para demonstrar sinceridade, humildade e gratidão aos espíritos sagrados. A prática reflete a crença de que os seres humanos devem se aproximar do mundo espiritual com limpeza física e espiritual.
Os festivais tradicionais, conhecidos como Matsuri, também têm papel importante em honrar os kami ao longo do ano. Essas celebrações ocorrem em momentos específicos para garantir bênçãos contínuas e harmonia entre a comunidade e as forças espirituais da natureza. Os Matsuri costumam incluir danças tradicionais, música, apresentações teatrais e procissões coloridas com santuários portáteis que se acredita abrigarem temporariamente os kami. Por meio dessas cerimônias animadas, as comunidades fortalecem sua identidade cultural enquanto mantêm vivas tradições antigas. O culto aos kami não se limita apenas a santuários e festivais. Muitas famílias japonesas mantêm pequenos altares domésticos com objetos simbólicos ligados aos kami. As famílias podem oferecer comida, orações ou momentos de respeito nesses altares para atrair proteção e boa sorte para seus lares. Isso demonstra como a espiritualidade shintoísta está intimamente ligada à vida diária, em vez de existir apenas dentro de instituições religiosas formais. Apesar da modernização e do ritmo acelerado da sociedade contemporânea, esses rituais continuam a ocupar um lugar importante na cultura japonesa. O culto aos kami permanece mais do que uma prática religiosa. Ele representa uma conexão espiritual entre seres humanos, natureza, ancestrais e as forças sagradas que se acredita existirem por todo o mundo. Os santuários shintoístas são considerados alguns dos lugares mais sagrados do Japão, servindo como pontes espirituais entre o mundo físico e o reino invisível habitado pelos kami, os espíritos sagrados do shintoísmo. Esses santuários são muito mais do que construções religiosas. São símbolos vivos de uma tradição que existe há milhares de anos e são cercados por uma atmosfera de mistério, espiritualidade e profunda importância histórica. Os santuários shintoístas podem ser encontrados em todo o Japão, muitas vezes localizados em áreas de beleza natural excepcional, como florestas, montanhas, rios e regiões costeiras. Acredita-se que esses locais possuam poderosa energia espiritual e sejam morada dos kami. Uma das características mais reconhecíveis de um santuário shintoísta é o portal Torii, entrada simbólica que marca a fronteira entre o mundo comum e o mundo sagrado dos kami. Atravessar o Torii representa deixar as preocupações diárias para trás e entrar num lugar de pureza espiritual e reflexão. A arquitetura dos santuários shintoístas reflete a valorização japonesa da simplicidade, do equilíbrio e da harmonia com a natureza. Madeira, pedra e o ambiente natural são incorporados com cuidado ao projeto para preservar a ligação entre a humanidade e o meio espiritual. Dentro dos santuários, muitos rituais e cerimônias são realizados para honrar os kami e buscar suas bênçãos para indivíduos, famílias e comunidades. Os fiéis costumam se purificar com água antes de rezar, mostrando a importância da limpeza e da pureza espiritual na crença shintoísta. Festivais sazonais e celebrações comunitárias também ocorrem nos santuários, reunindo pessoas em cerimônias com música, dança e costumes tradicionais que fortalecem a identidade cultural e a unidade espiritual. Entre os santuários mais famosos do Japão está o Grande Santuário de Ise, considerado um dos lugares mais sagrados do país. Ele é dedicado à deusa do sol Amaterasu, uma das divindades mais importantes da mitologia shintoísta. O santuário é reconstruído de forma única a cada 20 anos, numa tradição secular destinada a preservar sua pureza, sacralidade e poder espiritual. Esse ritual de reconstrução simboliza renovação, continuidade e respeito pela tradição. Esses lugares sagrados têm profundos significados espirituais ligados à natureza, à ancestralidade e às forças invisíveis que se acredita guiarem o universo. Visitar um santuário shintoísta não é apenas uma atividade turística, mas uma experiência espiritual em que os visitantes podem sentir a conexão entre passado e presente, humanidade e natureza, e os mundos físico e espiritual. O shintoísmo tem papel central na formação da identidade cultural e artística do Japão, com suas crenças e valores espirituais profundamente presentes na vida cotidiana e nos costumes tradicionais. No coração do shintoísmo está um forte respeito pela natureza, pela pureza e pelas forças espirituais que se acredita existirem no mundo. Essas ideias influenciaram a cultura japonesa por séculos e podem ser vistas claramente em muitas formas de arte, literatura, arquitetura e celebrações públicas. Por essa influência, o shintoísmo se tornou mais do que uma religião. Ele é uma base da expressão cultural japonesa e da identidade nacional.
Muitas artes tradicionais japonesas buscam inspiração diretamente na natureza, refletindo a crença shintoísta de que elementos naturais contêm espíritos sagrados chamados kami. Montanhas, florestas, rios, flores e as mudanças das estações aparecem com frequência em pinturas, poesias e artes decorativas. Com um profundo senso de beleza espiritual e harmonia, artistas japoneses há muito tentam captar não só a aparência física da natureza, mas também a energia emocional e espiritual presente nela. Símbolos ligados ao shintoísmo, como portais tori, árvores sagradas e paisagens de santuários, aparecem com frequência em obras artísticas como lembranças da ligação entre os seres humanos e o mundo espiritual. As tradições shintoístas também estão intimamente ligadas aos festivais japoneses e às artes cênicas. Durante celebrações tradicionais, as comunidades se reúnem para honrar os kami por meio de música, dança e apresentações cerimoniais. As danças tradicionais, conhecidas como kagura, eram originalmente realizadas como rituais sagrados dentro dos santuários para entreter e se comunicar com os kami. Com o tempo, essas apresentações espirituais se tornaram parte importante do patrimônio cultural japonês, influenciando formas teatrais como o no e o kabuki. Essas celebrações continuam a unir as comunidades enquanto preservam costumes e crenças antigas. Na literatura e no folclore japoneses, temas shintoístas aparecem por meio de mitos e lendas sobre os kami e suas interações com a humanidade. Essas histórias foram transmitidas por gerações, ensinando valores como respeito pela natureza, gratidão, pureza e harmonia com o mundo ao redor. As crenças shintoístas também influenciaram fortemente a arquitetura, especialmente no desenho de santuários e espaços sagrados. A arquitetura shintoísta enfatiza simplicidade, equilíbrio, materiais naturais e harmonia com o ambiente, transformando estruturas religiosas em obras-primas artísticas que refletem ideais espirituais. Por causa dessa influência duradoura, o shintoísmo continua sendo hoje uma força vital na cultura japonesa. Ele mostra como religião, tradição e arte podem se unir para criar uma civilização rica e significativa, onde espiritualidade e criatividade coexistem, ligando passado e presente de um modo singularmente japonês. No shintoísmo, símbolos como pássaros, árvores e montanhas têm profundos significados espirituais que refletem a estreita relação entre seres humanos, natureza e os kami, os espíritos sagrados que se acredita habitarem o mundo. Esses elementos naturais não são vistos como partes comuns do ambiente, mas como expressões vivas de poder espiritual e presença divina. Por meio desses símbolos, o shintoísmo ensina que a própria natureza é sagrada e cheia de energia espiritual que conecta todas as formas de vida em harmonia. Os pássaros são frequentemente vistos na crença shintoísta como mensageiros entre o mundo humano e o reino espiritual. Acredita-se que eles carreguem a vontade e as mensagens dos kami, ligando céu e terra por meio de seu movimento pelos céus. Por causa desse papel, os pássaros simbolizam pureza, liberdade e orientação espiritual. Certas aves, especialmente corvos e aves brancas, aparecem em mitos e tradições religiosas ligados à intervenção divina e à proteção. Sua presença em rituais e festivais reflete o desejo humano de permanecer conectado à sabedoria espiritual e às forças sagradas da natureza. As árvores também ocupam um lugar especialmente sagrado nas tradições shintoístas. Muitos japoneses acreditam que as árvores possuem seus próprios espíritos e representam vida, crescimento, renovação e continuidade. Árvores antigas perto de santuários costumam ser tratadas com profundo respeito e, às vezes, são envolvidas com cordas sagradas, chamadas shimenawa, para marcá-las como santas. Alguns santuários chegam até a ser construídos ao redor de árvores gigantes que se acredita abrigarem kami poderosos. As árvores simbolizam a ligação entre a terra e o céu, com raízes profundas no solo e galhos que se erguem aos céus. Essa imagem reflete equilíbrio e harmonia entre a existência física e o mundo espiritual. As montanhas estão entre os símbolos naturais mais sagrados do shintoísmo. São vistas como morada de kami poderosos e lugares onde os mundos espiritual e terreno se encontram. Por sua altura, força e beleza, as montanhas simbolizam permanência, sabedoria e elevação espiritual. Muitos santuários e locais de peregrinação ficam nas montanhas, onde os fiéis vão rezar, meditar e buscar bênçãos ou proteção. As montanhas favorecem a reflexão e a proximidade com o divino, tornando-se centrais na visão shintoísta da espiritualidade e da natureza. Juntos, esses símbolos revelam a filosofia central do shintoísmo:
A natureza é sagrada e viva de presença espiritual. Pássaros, árvores e montanhas não são apenas símbolos, mas lembretes de que os seres humanos estão profundamente ligados às forças espirituais ao seu redor, criando uma relação equilibrada entre humanidade, natureza e o mundo invisível. O shintoísmo tem papel central na vida diária e nas celebrações do Japão, com crenças e tradições espirituais profundamente entrelaçadas à sociedade, muitas vezes sem que as pessoas percebam. Ele é parte essencial do patrimônio cultural e espiritual japonês, influenciando práticas diárias que refletem respeito pela natureza e pelos kami, espíritos sagrados que se acredita existirem por todo o mundo. Essa influência começa com ideias simples, como pureza e limpeza. Os japoneses dão grande importância à pureza física e espiritual, conceito enraizado nos ensinamentos shintoístas, que destacam a purificação do corpo e da alma antes de se aproximar dos kami. A influência do shintoísmo fica ainda mais visível nos muitos festivais anuais realizados em todo o Japão. Essas celebrações unem rituais religiosos, encontros públicos alegres e costumes tradicionais. Durante esses festivais, os kami são honrados com cerimônias que incluem música tradicional, dança, orações e oferendas. As comunidades se reúnem para celebrar e buscar bênçãos, proteção e harmonia dos espíritos sagrados. Muitos desses festivais estão ligados às mudanças das estações e às tradições agrícolas, refletindo o respeito japonês pela natureza e pelo ciclo natural da vida. Por meio desses eventos, o shintoísmo liga a vida humana ao ritmo do mundo natural. As práticas shintoístas também estão presentes dentro das casas japonesas. Muitas famílias mantêm pequenos altares ou espaços sagrados onde fazem rituais simples para agradecer aos kami e pedir proteção, saúde e boa sorte. Essas tradições domésticas fortalecem os laços familiares e trazem conforto espiritual e senso de pertencimento. Também ajudam a preservar costumes e crenças transmitidos por gerações. Apesar da modernização e do progresso tecnológico, o shintoísmo continua a ter papel importante na preservação da identidade cultural e espiritual japonesa. Em vez de desaparecer, ele se adaptou naturalmente à vida moderna, mantendo suas tradições e valores antigos. O shintoísmo ajuda as pessoas a manter equilíbrio com a natureza, a sociedade e o mundo espiritual ao redor, tornando-se parte duradoura e significativa da vida japonesa. Ainda hoje, o shintoísmo continua vivo e forte no Japão. Apesar da rápida modernização e do avanço tecnológico, o país preserva sua herança shintoísta por meio do equilíbrio entre profundo respeito pela tradição e capacidade de adaptação ao mundo moderno. Embora a vida diária tenha mudado muito ao longo dos anos, a ligação entre o povo japonês e as tradições shintoístas segue profundamente enraizada na identidade cultural da nação. Esse forte vínculo espiritual e cultural ajuda a manter as crenças shintoístas vivas e influentes até na sociedade contemporânea. O governo japonês e as instituições culturais têm papel importante na proteção de locais sagrados do shintoísmo, como santuários e templos. Esses lugares históricos são preservados e restaurados com cuidado para manter seu valor espiritual e cultural. Além disso, festivais e cerimônias públicas ligados às tradições shintoístas são organizados regularmente em todo o país, reunindo comunidades em torno de rituais que existem há séculos. Essas celebrações ajudam as gerações mais jovens a permanecer ligadas à herança espiritual do Japão e também fortalecem a união social. No plano social, muitos valores shintoístas continuam a ser ensinados e incentivados. Na sociedade japonesa, ideias como respeito pela natureza, harmonia, limpeza e gratidão seguem como princípios culturais importantes. Festivais religiosos e celebrações tradicionais costumam ser tratados como eventos familiares e comunitários, permitindo que costumes e crenças passem naturalmente de uma geração a outra. Por meio dessas tradições, as crianças crescem aprendendo a importância da herança cultural e do respeito espiritual. A mídia e a tecnologia modernas também se tornaram ferramentas úteis para preservar as tradições shintoístas. Programas de televisão, documentários, sites e redes sociais ajudam a apresentar aos jovens rituais antigos, mitos e festivais de formas modernas e envolventes.
Ao apresentar essas tradições por meios contemporâneos, o Japão facilita a conexão das gerações mais jovens com suas raízes espirituais, mesmo vivendo numa sociedade altamente tecnológica. A capacidade do Japão de unir vida moderna e crenças tradicionais é uma das principais razões pelas quais o shintoísmo segue parte ativa da identidade nacional hoje. Em vez de limitar o progresso, as tradições shintoístas enriquecem a cultura japonesa e oferecem senso de profundidade espiritual e continuidade. Esse equilíbrio entre preservar o passado e abraçar o futuro permite que o shintoísmo permaneça parte viva e significativa da sociedade japonesa, mesmo na era moderna. Ao fim, o shintoísmo segue como um dos pilares espirituais e culturais que moldaram a identidade japonesa ao longo dos séculos. Ele reflete a profunda ligação entre humanidade e natureza por meio da reverência aos kami, espíritos sagrados que se acredita habitar em cada lugar e cada elemento natural ao nosso redor. Apesar dos muitos desafios e transformações vividos pelo Japão ao longo do tempo, o shintoísmo preservou sua importância e seu papel vital na vida das pessoas, renovando continuamente o vínculo espiritual que une passado e presente. O shintoísmo permanece como símbolo de harmonia e equilíbrio entre a humanidade e o universo, lembrando sempre a importância de respeitar e valorizar a natureza e as forças espirituais que dão à vida um sentido mais profundo. Por meio de seus rituais, mitos, lugares sagrados e tradições, ele continua a inspirar paz, gratidão e conexão com o mundo ao nosso redor. Mesmo numa sociedade moderna e tecnologicamente avançada, o shintoísmo sobrevive como tradição viva que leva o espírito da antiga herança japonesa ao futuro. E aqui chegamos ao fim da nossa apresentação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações e nos vemos novamente em um novo documentário.